vasilhas tinha pedras preciosas, umas vasilhas estavam quase cheias, outras na quarta parte, outras com a terça parte, e outras quase nada. Algumas tinham 3, ou uma pedra somente, e a minha estava vazia. E eu perguntei ao Senhor, por que minha vasilha está vazia? E o Senhor, chorando, me disse, estes são teus dízimos e ofertas. Minha vasilha estava vazia. Eu não sabia, irmãos, que os dízimos e as ofertas agradam a Deus, porque eu falava mal, eu criticava. Eu pude ver que havia outras vasilhas que estavam com água, e eram da mesma maneira, umas estavam cheias, e outras quarta parte, outras quase nada, e outras secas. E a minha vasilha estava quase a quarta parte. Eu disse chorando, Senhor, esta vasilha que está com água o que significa? O Senhor, chorando, me disse, essas são as lágrimas de meus filhos, cada lágrima de meus filhos que me clamam pelas almas. Cada lágrima que derramamos pelas almas não está perdida, tudo está na presença do Senhor. Então eu disse ali para o Senhor, Senhor, na Bíblia fala de um homem chamado Abraão, ele morreu bem velhinho, eu queria conhecer ele. Então eu estava ali parada, e vi um jovem caminhando por uma passagem de ouro, e ele chegou até a porta, um jovem alto, um jovem muito bonito de 22 ou 23 anos, eu pensei que Abraão era um velhinho. E o Senhor me disse, este jovem que você vê é Abraão. E eu disse ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele morreu sendo velhinho. E o Senhor chorando me disse, minha serva, quando você vier para cá, não haverá mais pranto nem sofrimento. Todos aqui terão regozijo e paz. Por isso te digo, irmãos, cada coisa que você faz para o Senhor, haverá recompensa. E o Senhor me abraçou e me disse, minha serva, tudo isso eu te ensinei para que você saiba que eu sou Deus, e toda essa formosura é para você e meus servos. Me disse o Senhor chorando. Então o Senhor me disse, quando eu fiz isso eu fiz por você. O Senhor esticou suas mãos, e me mostrou as palmas de suas mãos perfuradas, e me mostrou as feridas dos pés dele. E ele me disse, cada gota de sangue que derramei foi por você e por meus servos. O Senhor me disse, tudo o que você viu compartilhe com os meus servos na terra. Me abraçou chorando e me disse, muitos de meus servos se cansaram de me buscar, muitos não querem jejuar, não querem orar, porque se sentem cansados. Diga ao meu povo que não se canse de bater na porta. Toda oração que meus filhos fazem está na minha presença. Diga para eles ter paciência, que confiem em mim. Diga aos meus jovens que não se cansem de me buscar. Diga aos meus jovens que trabalhem para mim, eu darei para eles a recompensa. Diga aos meus filhos que não se cansem. E eu vi um cântico que eram milhares de crianças que cantavam, Santo, Santo, Santo. Não se cansavam de dizer. E o Senhor me disse, essas crianças são dos abortos que fazem na terra, assim como uma gestação de 1 dia, 2 dias, 1 semana, é uma vida para mim, por isso se encontram neste lugar, louvando o meu Pai. Muitos são filhos que faleceram e são de meus servos, e se encontram neste lugar. E o Senhor me disse, minha serva, não se canse de orar e jejuar, eu estou vendo suas necessidades, somente seja fiel e me peça, e tudo que tu quiseres eu te darei, somente não volte. E eu não entendi essa palavra. O Senhor me disse, diga ao meu povo que eu estou às portas, que se preparem em jejuns e orações, dentro em breve será o mandado de meu Pai. E quando o Senhor me disse isto, me deu o último abraço, que até agora eu sinto. E quando o Senhor me disse que era hora de eu voltar para a terra, eu me agarrei a ele como se fosse uma criança, e eu disse ao Senhor, Senhor, não me mande de volta à terra. Meu pensamento já não é como o pensamento do ser humano, eu esqueci que tinha filhos e marido. Meu pensamento ali era outro. E o Senhor me disse, todavia você tem que voltar, porque não é o tempo de sua morte,
se prepare porque você irá retornar ao seu próprio corpo. E eu não queria, irmãos. Então eu ouvi, entre no corpo. E eu tremia como uma criança, quando ecoava a voz do meu Senhor. Então disse pela terceira vez, entra. Então meu espírito de repente, entrou no meu corpo. Eu havia ressuscitado. Meu corpo se encontrava podre assim como morre um animal, e minha alma não queria entrar no meu corpo, mas era o mandado do Senhor, então tinha que entrar naquele corpo. Quando retornei ao meu corpo, cada membro de meu corpo começou a se movimentar, e quando eu ressuscitei, meus filhos estavam dormindo, eu não sei quantas horas. Eu havia falecido. Quando eu ressuscitei, fiquei uma semana enferma, não podia falar, fiquei muda, porque meu corpo queimava como a chama que eu havia visto no inferno. Então, como o Senhor falou para eu lhe pedir tudo o que ele iria me dar, comecei a clamar pela cura do câncer. E em um culto, num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus me curou do câncer. Quando o Senhor me havia dito, não volte. Eu não havia entendido o que era, mas adiante eu cheguei a me apartar dos caminhos de Deus. Aqueles dias eu estava passando uma grande necessidade econômica, não tinha trabalho, nem meu esposo nem eu. Então eu encontrei trabalho barrendo as ruas, ganhando muito pouco, e então me apartei de Deus, comecei a falhar nos meus dízimos e com as ofertas. Já não ia mais à igreja. Não vou porque me sinto cansada, porque o pastor me olhou, porque me maltrataram, de pouco a pouco deixei de ir. E voltei ao mundo. E então eu entendi o que o Senhor me disse em não voltar. Ele sabia o que iria acontecer, eu me apartei do Senhor e Satanás fez o que quis com nós, ele destruiu o meu lar, perdi meus filhos adolescentes, perdemos nossos empregos, comecei a beber, ficar embriagada, comecei a ir para festas, porque meu lar foi destruído, e eu me apartei de Deus. Eu tentei acabar com minha vida, eu comecei a querer ficar com um corpaço, para que os homens me desejassem. Isso me encantava. Passava o tempo e eu não encontrava solução, vinham irmãos na minha casa me dizer que Deus me amava, e eu dizia, não me interessa teu Deus, eu não preciso ouvir de Apocalipse, eu já conheço o inferno, eu sei muito bem onde irei terminar. Mas os servos de Deus não se cansavam de orar e jejuar por nós, por meu esposo e por mim. Eu sempre dizia, eu sirvo a um Deus vivo, ele tem que responder e me ajudar. Um dia eu fui à casa de uma irmã, e lhe disse, eu jamais irei voltar para os caminhos de Deus, não quero nada com nada. E uma irmã veio até mim e me disse, irmã, não passará nem 7 dias, você voltará